na parte de quarta-feira, esquecimento, memória curta. Como é fácil esquecer? Esquecer isso, esquecer aquilo, e cada vez a humanidade esquece mais. Abra sua Bíblia e vamos ler agora Josué capítulo 4 e os versos 20 a 24. Aqui diz: E foi em Gilgal que Josué levantou as 12 pedras que haviam tirado do Jordão, e Josué disse aos filhos de Israel: Quando no futuro os filhos perguntarem aos seus pais: O que significam estas pedras? Expliquem aos filhos de vocês, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor, o seu Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vocês, até que vocês tivessem passado, como o Senhor, seu Deus, fez com o Mar Vermelho, e que ele secou diante de nós, até que tivéssemos passado, para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vocês temam ao Senhor, seu Deus, todos os dias. Deus quer que você hoje conte e reconte as maravilhas do passado, para que todos se lembrem de quem é o Deus de Israel, Criador dos céus e da terra. É tão fácil se esquecer. A Bíblia fala de várias ocasiões em que o povo de Deus se esqueceu de Deus. Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 3, e o verso 7. Juízes 3, verso 7 diz: Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus, e renderam culto aos Baalins e ao poste da deusa Azerá. O povo sempre caía em apostasia. Quando os reis de Israel surgiram e o rei era temente a Deus, todo o povo se tornava temente a Deus. Mas quando o rei de Israel se esquecia de Deus, todo o povo se esquecia de Deus. As histórias de esquecimento de Deus, estas histórias se repetem. Você pode ler também no capítulo 8 de Juízes. Capítulo 8, vamos ver então o verso 34. Aqui diz: Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que os havia livrado do poder de todos os seus inimigos ao redor. Leia também Salmo 78, verso 11. Aqui em Salmo 78, verso 11, diz: Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes havia mostrado. Leia também Deuteronômio capítulo 8, verso 2. Aqui diz: Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor seu Deus os guiou no deserto durante estes 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. E agora o verso 18. Aqui diz: Pelo contrário, lembrem-se do Senhor seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. A ênfase aqui é no verbo lembrar. Lembre-se, lembre-se. Os dois eventos, o Mar Vermelho sendo secado para o povo de Israel passar, fugindo do Egito, e agora o Rio Jordão sendo secado para que o povo de Israel atravessasse e entrasse na terra prometida. Dois eventos, o primeiro marcando a vitória sobre o Egito, a fuga do Egito, a libertação do Egito, e o Rio Jordão sendo secado, marca então a entrada na terra prometida. Meu querido irmão, estes dois eventos precisam se repetir na minha vida, na sua vida. Jesus Cristo nos liberta do Egito do pecado, levando-nos ao santo batismo. E então você se torna filho e filha de Deus quando você nasce da água e do Espírito. Mas antes de nascer da água e do Espírito, Deus nos tirou do Egito do pecado, onde reinava o príncipe das trevas. Lá no Egito, Faraó representava o príncipe das trevas, Satanás. Deus nos liberta do domínio e do senhorio de Satanás e nos transporta através das águas do Jordão, nascendo da água e do Espírito. É o batismo. E então Deus vai nos introduzir na terra prometida. Se quisermos manter nossa identidade como um povo que possui um chamado, como um povo remanescente que possui uma missão peculiar,
teremos que criar ocasiões para renovar nossa memória espiritual, individual e coletiva, a fim de manter em foco de onde viemos, quem somos e qual é o nosso propósito neste mundo. Temos que nos lembrar sempre das maravilhas operadas por Deus no início deste povo chamado Adventistas do Sétimo Dia, o povo remanescente. Queridos, Deus operou no passado e opera no presente. Lemos agora em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 24. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 11, versos 24 e 25. Aqui diz: E tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Jesus Cristo estabeleceu um memorial, que é a ceia do Senhor. É o comer do pão, que representa o corpo de Jesus, é o beber do cálice, o suco da vide, que representa o sangue de Jesus Cristo. Meu querido irmão, o Espírito Santo, está escrito lá em João 14, 26, ele é o que nos faz lembrar de tudo que Jesus ensinou. Ele traz à nossa memória os ensinos de Jesus, João 14, 26. Nada teremos a temer em relação ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira pela qual o Senhor nos tem conduzido e dos seus ensinos em nosso passado. Quando você se lembra dos milagres, das maravilhas que Deus operou na sua vida no passado, isso fortalece a sua fé no presente, para que você não duvide de Deus. Quando o sol se esconde e fica escuro, você não precisa ter medo, porque o sol está oculto pela nuvem, mas o sol está lá. A nuvem vai passar e o sol vai aparecer. Deus não some, Deus não desaparece da sua vida. Mesmo quando o sol está oculto, Ele está lá. Você pode confiar plenamente no sol da justiça, que a Bíblia chama de Jesus Cristo. Ele é o que ampara, Ele é o que guarda você. Deus vê, Deus sabe e Deus ouve tudo o que se passa na sua vida. Meu querido irmão, nada temos a temer no futuro, a menos que nos esqueçamos do passado. Conte para os seus filhos como você se encontrou com Jesus, como Ele dirigiu a sua vida até o dia de hoje. Conte, nossa experiência diária com Deus tem como base tudo o que Deus já fez por nós no passado. E tudo o que Deus fez, Ele continua fazendo. Refresque a sua memória meditando na palavra de Deus diariamente. Refresque a sua memória contando as histórias dos milagres de Deus para os seus filhos no culto da manhã, no culto da noite. Crie um memorial dentro da sua casa. Os cultos da manhã e os cultos da noite, eles são memoriais de Deus. Porque é começando o dia com Deus, é terminando o dia com Deus. Fale dos milagres que Deus operou e vai operar ainda, muito mais agora no tempo do fim. Deus vai operar muitos milagres, porque no tempo da angústia, qual nunca houve, nós vamos viver pela palavra que saiu da boca de Deus. Vamos ser alimentados pelo maná que Deus vai prover. Vamos beber da água que Deus vai prover. Por isso o verso da Bíblia que diz: e o seu pão e a sua água serão certos. Isso significa que haverá miséria, que haverá fome no mundo, mas você e eu seremos sustentados pelo Pai que nós temos, pelo nosso Jesus Cristo, Salvador nosso, e pela habitação do Espírito Santo que em nós habita. Aleluia!